O seminário de hoje tem como objetivo ampliar o debate em torno da medida provisória 673 de 2015, para a qual foi instalada no Congresso Nacional uma comissão mista especial. A MP pretende disciplinar o registro e o licenciamento de tratores e demais veículos automotores destinado a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, bem como os veículos usados na construção civil ou na pavimentação de ruas. Na condição de presidente dessa comissão mista, assumi o compromisso junto com o nosso relator da matéria, o deputado José Carlos Aleluia, e o relator revisor, senador Blairo Maggi, de realizar um debate amplo, de forma equilibrada, abrindo espaço para todos os setores, mas com o foco voltado para beneficiar o produtor rural, para que ele possa usar o seu trator na lavoura, nos deslocamentos de uma lavoura para outra, ou para o galpão, sem ter que fazer o licenciamento e o emplacamento e sem ter que pagar as mesmas taxas ou impostos que são cobrados dos veículos de passeio ou caminhões. Nosso ponto de partida para a discussão dessa MP é não criar mais nenhuma taxa ou imposto que vá onerar ainda mais o custo de produção de nossos agricultores. Entendemos que deva existir controle sobre a frota de tratores e implementos agrícolas, com um registro simples e sobre a circulação dos mesmos em vias públicas, aplicando-se as normas já existentes do Código de Trânsito. Mas, como esses equipamentos não são meios de transporte, não podem ser enquadrados pelo DENATRAN nessa categoria. Essa discussão ocorre no Congresso Nacional desde 2008 e teve origem em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a de 281 de 2008, que exigiu o emplacamento de todos os tratores adquiridos a partir do dia 1º de janeiro de 2010, ou daqueles que circulassem em vias públicas a partir dessa data. Naquela época, com a mobilização dos agricultores e com a discussão travada no Congresso Nacional, foi possível suspender os efeitos dessa norma do CONTRAN. No entanto, ela foi reeditada em 2012 sob a Resolução 429, que estendeu o prazo para o início do emplacamento dos novos tratores até 1º de julho de 2013. Novas alterações foram feitas em 2013 com a Resolução 434, que mudou apenas 2 artigos da resolução anterior, definindo que o registro dos tratores fabricados até 1º de junho de 2013 poderia ser feito sem a necessidade de pré-cadastramento no DENATRAN. Em julho de 2013, nova resolução prorrogou o prazo para 1º de janeiro de 2015. O CONTRAN não especificou, porém, como seria a fiscalização nem a abrangência da regra para os veículos fabricados antes dessa data. O valor do registro, licenciamento, emplacamento de um trator novo, incluindo PVA, DPVAT, vistoria e placa, se aproximaria dos R$500, além do valor da renovação anual de pelo menos R$100. A estimativa era de que a arrecadação somente com IPVA seria algo em torno de R$250 milhões nos primeiros anos. O impacto para o agricultor, no entanto, seria muito grande, pois hoje, mesmo os pequenos agricultores possuem mais de um trator ou equipamento ou máquina agrícola e trabalham com uma margem de lucro muito pequena, sem contar os riscos que têm em cada safra. O licenciamento desses tratores iria certamente interferir negativamente, não só na renda familiar, mas no desempenho da agricultura e no desenvolvimento regional. Foi por isso que nós, aqui no Congresso Nacional, montamos uma verdadeira resistência contra o emplacamento de tratores e máquinas agrícolas e aprovamos aqui no Senado, dia 7 de abril de 2014, o PLC 57 de 2013, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que isenta veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, de emplacamento, licenciamento e IPVA. Aprovado na Câmara e no Senado, o projeto foi vetado em maio do ano passado pela presidenta Dilma, que alegou ser muito amplo o termo definido para tratores e máquinas agrícolas, o que poderia abrir margem de interpretação para a inclusão de outros veículos na isenção. O veto da presidenta
foi mantido pelo Congresso no fim de novembro do ano passado, pois já existia compromisso do governo de enviar uma medida provisória tratando do assunto, que é exatamente essa 673. Agora temos essa medida provisória, prevendo apenas o registro único em cadastro específico para os tratores e máquinas agrícolas, dispensando o licenciamento e o emplacamento. A medida prevê o licenciamento apenas para os aparelhos automotores usados para executar trabalhos na construção civil e na pavimentação das ruas. Evidente que estamos apenas retomando esse debate. Pretendemos ampliá-lo o máximo possível dentro do prazo estabelecido para a tramitação da matéria, para que possamos analisar com atenção as emendas apresentadas no sentido de enquadrar na isenção do licenciamento todos os tratores, máquinas ou veículos agrícolas que de fato são utilizados apenas na atividade produtiva, que não se caracterizem como veículos de transporte e que o seu tráfego em vias públicas ocorre esporadicamente, no estrito trajeto necessário para deslocar-se de uma propriedade a outra ou da lavoura até para o galpão em que são guardados. Vamos ouvir todos os setores da sociedade e encaminhar a discussão dentro do que seja coerente e justo para com os produtores agrícolas e para a economia nacional. E temos como desafio elaborar um texto que atenda aos pleitos e às necessidades dos agricultores e os interesses da nação.